Na aula de hoje daremos continuidade aos tópicos vistos nas nossas últimas aulas, principalmente analisando o movimento harmônico simples com base à sua função solução. Para entender essa função solução, remontemos-nos à equação que nos leva a caracterizar o movimento harmônico simples. Nesse caso, a equação do movimento é uma equação diferencial de segundo grau que depende do tempo dessa função, ou depende da segunda derivada temporal da função posição, não tem dependência da primeira derivada temporal e dependerá da própria função. É o que conhece-se matemática e fisicamente como uma equação diferencial homogênea e também como uma equação diferencial linear, pois depende da segunda derivada, da primeira não está presente e sem derivada equivalente a zero. A pergunta principal para resolver essa equação diferencial que caracteriza o movimento está associada com essa função. Qual será a solução dessa equação diferencial? Lembrando que inicialmente o ômega é uma constante que nesse instante não tem cabimento ou senso físico a menos que estejamos analisando um fenômeno específico, cuja solução será interpretada posteriormente. Se diz, portanto, que o ômega será a frequência angular da solução ou da oscilação. Nesse caso, uma solução geral possível fora da solução mais geral, que é com uma função complexa. A solução geral física é uma equação, é uma mistura linear entre as duas soluções que pertencem a esse sistema a essa equação diferencial. Uma solução par e uma solução ímpar, caracterizada por esses coeficientes na mistura linear e que dependem da frequência angular da oscilação, que essa frequência angular da oscilação será própria para sistemas oscilatórios massa-mola, que dependerá da constante elástica da mola, da massa presa à própria mola ou do pêndulo simples. Nesse caso, dependendo do valor da gravidade e dependendo do próprio comprimento do pêndulo, fazendo que quanto maior seja o pêndulo, o seu comprimento, menor será a sua frequência angular. Quanto maior seja a massa presa a essa mola, menor será a sua frequência angular. E essa conotação que tem a frequência angular caracterizar quantos ciclos de oscilações realiza esse sistema oscilatório, mas ciclos que estejam associados com o período natural de oscilação das funções trigonométricas de 2π radianos. Para ter soluções exatas e não uma solução geral, necessita-se conhecer de pelo menos duas condições, sejam iniciais ou sejam de contorno. Basicamente, as soluções iniciais seriam no instante em que começou o movimento, sabendo que se no instante inicial a sua posição era x0, a posição inicial, e no instante inicial a sua derivada da posição, ou seja, a sua velocidade, era um determinado valor específico, podendo ser o repouso. Com base nessas duas informações, poder-se ter, independente da situação, poder-se ter uma solução que caracteriza a oscilação mediante a função cosseno, incluindo esse elemento de desfase, tendo presente a frequência angular da oscilação e uma constante que tem um papel físico de caracterizar a amplitude da oscilação, ou ao mesmo tempo poderia ser uma solução que seja uma função ímpar ou seno com as mesmas informações anteriores. Tínhamos visto principalmente com cosseno, mas também poderá ser com seno, não tem problemas. A ideia do dia de hoje é caracterizar essas duas possíveis soluções, e para aquilo visualmente, no instante inicial, e sem elementos ou sem mudança de fase, com uma frequência angular da oscilação equivalente a 4π radianos por segundo e uma amplitude da oscilação de 1,5 metros para caracterizá-la, o seu comprimento, no caso o sistema massa-mola, tem-se que a solução primeira, uma solução par, será um cosseno cuja amplitude é de 1,5, seja o máximo valor 1,5, o mínimo valor 1,5. Por outro lado, o seno também será de 1,5, só que partindo do zero, sendo nula no instante inicial. Mas como poder analisar essas soluções, essas duas soluções, se depende de três informações. E essas três informações distinguidas
mediante cores diferentes. Comecemos analisando a amplitude. O que acontece quando a amplitude da oscilação varia, dependendo da esticada inicial da mola, dependendo da mudança da orientação do pêndulo. Qual será essa mudança? O que implica ter diferentes amplitudes para a oscilação? Espero que com essa animação faça-me entender completamente que a maior amplitude de oscilação implicaria que abrange uma maior distância no sistema massa-mola, indo até mais 2 metros, desde menos 2 metros. Poderia ser também em ângulos, mas o importante é que ambas funções e soluções levam essa informação de amplitude. Por outro lado, se analisássemos as duas soluções mediante a frequência angular da oscilação, observaríamos que se o sistema massa-mola está com uma mola muito mais rígida, oscila mais rápido, e se uma mola fosse mais mole, perdão pela redundância, oscilaria muito mais devagar. O mesmo acontece com o pêndulo simples. A maior comprimento oscila bem mais devagar e a menor comprimento oscila muito mais rápido. É o que se observa nessa animação, mudando a frequência angular da oscilação. Por último, e a mais rigorosa para a sua compreensão, é a mudança de fase ou a desfase. Para ter distinção desse elemento completo, total, chama-se fase, mas o deslocamento dessa informação conhece-se para distingui-la como sendo a desfase. Com desfase nula, as duas funções, como se observa nessa imagem, com uma desfase de 0 até 2π, há uma mudança completa que acontece, que é periódica e que ambas funções poderão acompanhá-la. Observando principalmente que há uma mudança no instante inicial e às vezes poderíamos associar a função cosseno com a função seno ou a seno com a cosseno e vice-versa. Mas o importante será sempre analisar o que acontece quando a mudança ou a variação de desfase é positiva e se fosse negativa. Se fosse negativa, observaríamos o fenômeno ao contrário. Mas, matematicamente, o que estamos observando é justamente o que se diz como um deslocamento horizontal. O formato da função periódica continuará sendo a mesma, mas a sua posição relativa em relação à origem variará. Ou seja, jamais será uma função par, nem uma função ímpar, para determinados valores de fase, ou de desfase, perdão. Mas o que acontece se analisássemos com mais calma essa desfase? Inicialmente, vamos analisar vamos observar o que lhe acontece às funções sempre e quando deixássemos o seno fixa, a sua desfase, e simplesmente analisaríamos o que lhe acontece à função cosseno com sua desfase. Para o primeiro quadrante da variação, ou seja, para uma variação equivalente entre 0 e π radianos, ou de 90 graus, observa-se que algo lhe acontece quando finaliza esse intervalo de variação, algo lhe acontece à função cosseno. Torna-se muito similar ao seno, só que com sentido contrário. Isso implica que, quando há uma variação de desfase para o cosseno, transforma-se em seno negativo. Há uma identidade que se poderá expressar, que é a identidade associada ao cosseno da soma entre ângulos, e dessa forma obtém-se que será equivalente quando a desfase é de π, ou de 1/4 da sua oscilação, ou 1/4 do seu período natural de oscilação, será equivalente a um seno negativo. Mas continuando com essa desfase para o cosseno, quando chega exatamente a π, obtém-se que é uma função par, que agora parte do menor valor possível, implicando que seja equivalente a menos cosseno. Se continuássemos com essa desfase até 3π, obtém-se idêntica à função seno, ou seja, que um cosseno com a desfase 3π, ou simplesmente π negativo, no sentido contrário, será equivalente a seno. E por último, retornando a uma fase completa de 2π radianos, retornaremos até o ponto inicial, ou até a desfase original, implicando que a função trigonométrica tem um período de 2π radianos, ou seja, que qualquer deslocamento associado a seu período será equivalente à própria função. É uma definição que tem essas funções periódicas, nesse caso a função cosseno, e o seno também uma função periódica, cujo período equivale a 2π radianos.
A animação final mostra o comportamento completo da variação de desfase para o cosseno. Em instantes específicos, torna-se menos seno, menos cosseno e seno positivo. E com essa explicação do dia de hoje, finalizamos o tópico movimento oscilatório e nos veremos em outros tópicos mais intrigantes da física. Até mais!